Opa, muito boa tarde aí a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast da NR13, onde o assunto aqui é integridade e segurança. A gente fala tudo sobre como você, engenheiro, inspetor de equipamentos, pode atuar nesse mercado e ainda ganhar acima de R$ 10.000 com isso. E o tema de hoje faz as atribuições do PH e suas responsabilidades. Estamos aqui novamente com ele, Marcos Rosa, especialista no norma NR13. E aí, Marcos, como que você está? Beleza, Vitor, ótimo, muito bom estar aqui. E esse é um tema muito legal, né, cara? Na verdade, falar um pouco sobre responsabilidade e também atribuições do profissional habilitado ajuda a quem está entrando nesse mercado de trabalho aí, quem está desenvolvendo conhecimento, a ficar mais atento, né, a essas atribuições e responsabilidades. Mas muito bom esse tema, viu? Legal, muito interessante, né? E eu separei algumas questões aqui da audiência, algumas perguntas que eu achei interessante para trazer aqui para o tema, né? Então, vamos lá. Ó. Suponhamos que o engenheiro inspeciona um vaso de pressão de categoria 3, por exemplo. Sim. E durante a inspeção ele encontra tudo enquadrado, tudo ok, documentação, o vaso está aprovado. Aí depois de um ano, imaginando que aconteceu uma explosão lá, causou dano, prejuízo, de quem que seria essa responsabilidade? Entendi. Na verdade, essa é uma pergunta. Eu já tive essa pergunta, eu já fiz até um conteúdo uma vez sobre isso, né? Mas eu acho que é bom a gente discutir isso aqui no podcast da NR13, justamente pelo fato de alertar mais ainda, né, o pessoal. Eu vou ter que dividir, Vitor, essa resposta em duas partes, pelo menos. Vamos lá. Legal. A primeira parte seria a questão da responsabilidade devido, né, à categoria. Você falou que é um vaso de categoria 3. Né? Exatamente. Tá, um vaso de categoria 3, então, isso mostra que ele tem que ser inspecionado a cada 3 anos. Né? Categoria 3 é inspeção a cada 3 anos. Então, vamos falar da responsabilidade do profissional habilitado sobre uma inspeção periódica de um vaso de categoria 3. Dura 3 anos, né, até a próxima inspeção. Então, imagina que até a próxima inspeção desse equipamento, o profissional habilitado ele fica responsável, totalmente responsável por aquela inspeção que ele fez. Olha que interessante. Então, essa é a primeira parte. Falei que eu ia dividir aqui, né? Essa é a primeira parte. Ele vai ficar responsável por aquela inspeção. Tanto é que um profissional habilitado ele precisa também emitir uma RT de uma inspeção periódica, né? Se responsabilizando por esse período que é até a próxima inspeção. Agora, nós estamos falando de uma inspeção periódica. Agora, e se a gente falar de um prontuário, né? Apesar do que a sua pergunta e a pergunta da audiência fala sobre a questão de um vaso que está totalmente enquadrado. Então, eu estou entendendo que ele já tem um prontuário. Se esse prontuário for do fabricante, a gente entende que a responsabilidade pela construção e pela integridade do equipamento é o fabricante, que é quem fez o prontuário, quem calculou, fez os cálculos, né, memorial de cálculo, quem estipulou os materiais, quem deu a classe de resistência, quem falou qual é o tipo de solda que tem que usar para a fabricação do equipamento. O fabricante, então, ele tem todos esses dados, que geralmente é conforme o ASME, né, o código ASME, e isso, então, faz com que a responsabilidade até o fim da vida seja do fabricante, quanto às resistências, quanto às integridades desse equipamento. Então vamos lá. Então, inspeção periódica é uma coisa, prontuário é outra. Quando a gente fala em prontuário, a responsabilidade cresce muito, né? Porque você vai ficar responsável não apenas por 3 anos. O profissional habilitado, ele fica responsável pela vida do equipamento. Então vamos supor que você chegue lá no seu cliente e vai avaliar a documentação e ver que o prontuário está incompleto. Você tem que fazer um novo prontuário, que a gente chama de reconstituir um prontuário. Quando a gente faz a reconstituição de um prontuário, na verdade a gente está falando assim, olha, eu calculei, então agora a responsabilidade da integridade desse vaso é minha, né? É do profissional habilitado que fez o cálculo. E aí, quanto tempo teria, então, essa responsabilidade? Então, vasos de categoria 3, 3 anos para inspeção periódica. Se o cara fizer também a reconstituição de prontuário, a responsabilidade dele vai até o fim da vida.
Ah, mas como assim o fim da vida do vaso? Imagina que o vaso de pressão ele tem lá uma espessura real, atual, de 12 milímetros. E você faz um cálculo e avalia e vê que a espessura mínima daquele equipamento, tanto dos tampos como do corpo, é de 8. Então você tem 4 milímetros ainda de sobrecorrosão, que a gente chama. Esses 4 milímetros de sobrecorrosão vão ser o quê? Vão ser a vida útil do equipamento. Então, quando a gente fala sobre vida remanescente, é esses 4 milímetros dividido pela taxa de corrosão anual. Então, imagina se a taxa de corrosão anual é 2/10, você divide 4 milímetros, né, por 2/10, que vai dar, sei lá, se dividir cada 1 milímetro vai dar 5 anos, 4 vai dar 20 anos. Então, 20 anos. Exatamente, esses 20 anos, a responsabilidade é do profissional habilitado que emitiu o prontuário. Então, olha só, existem diferenças entre documentos e responsabilidades. Ah, então quer dizer que se eu fizer um prontuário, a responsabilidade minha é por 20 anos. Exatamente. E se o inspetor ou o engenheiro não estiver mais fazendo ali as periódicas daquele ensaio, daquele vaso? Ele não está mais fazendo a periódica. Ele fez uma vez lá atrás, e aí? Ele perde a responsabilidade? Não, a responsabilidade do prontuário ainda é dele, mesmo ele não fazendo as inspeções. Por isso que é interessante frisar, né, que caso aconteça um acidente, como você disse aí, durante 3 anos, você falou que em 1 ano aconteceu o acidente. Então, com certeza, dentro de 1 ano, é isso? Isso. Tá. Se dentro de 1 ano aconteceu o acidente, com certeza o profissional habilitado que fez a inspeção periódica, ele vai ser acionado. Em que sentido? Não vai ser preso, né, logo de cara. Ele vai ser acionado para avaliar, então, o que aconteceu. Eles vão, por exemplo, o Ministério, a Justiça, né, do Trabalho, ela vai fazer uma inspeção, uma auditoria para saber exatamente o que aconteceu. Existe o lance da parte de vítimas ou prejuízos financeiros. Se for só prejuízo financeiro, menos mal. Se for prejuízo com vítimas, né, principalmente vítimas fatais, aí o negócio complica um pouco mais, porque aí o profissional habilitado, que é o responsável, ele pode responder judicialmente, civilmente, né, criminalmente por aquilo. Ah, mas como assim? Então, se eu tenho eu fiz a inspeção, estava tudo certo, estava tudo tranquilo. Se tiver tudo tranquilo, tiver feito tudo dentro do que a norma pede, pode ficar com a consciência tranquila. Mesmo você sendo convocado para uma avaliação, o cara está coberto de razão e ele vai demonstrar, né, os cálculos, mostrar para o pessoal lá todas as informações e ele vai sair ileso dali. Agora, vamos supor que nessa inspeção o cara não fez, né, ou talvez o profissional habilitado não tenha feito as inspeções do jeito que teria que ser feito. Talvez ele fez uma avaliação do prontuário, o prontuário não estava completo e mesmo assim ele deu um laudo conclusivo liberando. Então, não tinha talvez a medição de espessura, a espessura mínima, né, calculada. E aí o profissional habilitado foi lá e mesmo sem fazer sem ter essas informações, ele aprovou. O vaso veio a romper, explodiu, e aí eles vão fazer uma auditoria e vai ver, olha, cadê a espessura mínima do prontuário? Ah, não tem. Ah, então por que você liberou? Aí sim ele vai responder criminalmente por falta de conhecimento técnico, né? E não adianta falar que não sabia, porque aí vem as atribuições, né? Que é o tema de hoje, né? Então, atribuições e responsabilidades. Responsabilidades. As atribuições do engenheiro, elas já garantem que ele tenha que saber, né, fazer esses cálculos, conhecer dos materiais, tem que conhecer também, saber fazer tudo que está nos parâmetros da norma. Agora, é interessante que, eu sempre falo, né, os profissionais habilitados, os engenheiros, tanto os inspetores também de equipamentos que fazem essa inspeção externa, eles têm que ficar muito atento ao que a norma fala. A norma, que norma? A norma NR13, porque a norma NR13 é uma norma regulamentadora e pode ser que a tratativa dela, a forma como ela especifica ali, não está escrito numa norma técnica de fabricação. Um exemplo, laudos conclusivos. Tem que ter laudo conclusivo. Se não tiver um laudo conclusivo,
né? Você está errado. Então, eu mesmo já vi muitos laudos não conclusivos liberando vasos de pressão. Ah, mas explodiu? Não, não explodiu. Não gerou nenhum prejuízo, não matou ninguém, não feriu ninguém, mas mesmo assim está errado. Então, isso é muito interessante, a gente tem que ficar bem atento quanto a isso. Então, assim, resumindo, o tempo pela categoria desse vaso de 3 anos é 3 anos, até a próxima inspeção. Se for pelo prontuário, até a final da vida útil, ou seja, até ele chegar no final da espessura mínima, né? Até na espessura mínima. E a responsabilidade que ele tem é essa, né? Se ele fizer errado, é criminal. Se não, é só tecnicamente mesmo. Respondeu? Então, é isso aí. Acho que ficou bem claro, né? E, assim, pegando um gancho até nesse assunto, a RT do profissional habilitado, então, não vai responsabilizar ele por todos os problemas que vierem a acontecer no vaso, né? E aí, já pegando o gancho, fazendo uma outra pergunta, qual seria o nível dessa responsabilidade aí da RT emitida por equipamento? Cara, é legal essa pergunta, porque na verdade, assim, a gente falou sobre responsabilidade, existe um documento que chama, né, Anotação de Responsabilidade Técnica, que é a RT. A RT que é gerada pelo engenheiro, né, pelo profissional habilitado, como o engenheiro mecânico, por exemplo, ela é uma RT de responsabilidade sobre as inspeções. Então, imagina assim, ó, se o cara simplesmente fez uma inspeção periódica e lá existe um prontuário realmente completo de um fabricante, né, com as espessuras mínimas. As espessuras mínimas, lá, vamos dar o mesmo exemplo que eu dei. Espessura mínima de 8 milímetros, ele foi lá, mediu, a espessura está com 12, está muito acima, está dentro da especificação, ele emite um documento, a válvula está ok, set point ok, placa de identificação, não tem nada que desabone o vaso de pressão. E o profissional habilitado foi lá e aprovou esse equipamento totalmente, né? Ele vai emitir uma RT do quê? Do laudo da inspeção periódica. Ele é responsável por aquela inspeção periódica. Durante quanto tempo? Durante os próximos 3 anos até a próxima inspeção, certo? E aí, o que acontece? O fabricante que é responsável pela integridade. Se eu medir a espessura, está acima da mínima que o fabricante falou lá, eu vou aprovar com base no prontuário. É assim que funciona. Você não precisa recalcular aquilo se você tem um prontuário do fabricante. Aí vamos supor que você mediu a espessura e mesmo assim ele exploda, ele tem um colapso e mate uma pessoa. Aí a perícia vai lá, vai fazer uma análise, uma avaliação, e eles recalculando, levando em consideração pressão, levando em consideração temperatura, material, a perícia vai recalcular e avalia que a espessura mínima daquele vaso não era 8, mas era 13. E você achou 12 e ele rompeu, né? A culpa é de quem nesse caso? Do fabricante. Do fabricante. E não do profissional habilitado que está fazendo ali a inspeção. Então tem que ficar bem claro isso e separar muito bem essas coisas para que o profissional habilitado não leve uma culpa, talvez, de uma coisa que ele não fez. Então, voltando na sua pergunta, a ART dele vai responsabilizar ele pela inspeção que ele fez. Agora é o seguinte, tem que ser muito bem feita a inspeção, tem que ser muito bem detalhada, tem que falar de onde veio, por que ele está aprovando, de onde veio as espessuras mínimas, colocar o número, o nome, o tag, colocar todas as informações do fabricante, para que isso, então, amarre o relatório de inspeção periódica com o prontuário. Se ele não amarrar essas duas coisas, o que pode acontecer? Pode se perder. Vamos supor que durante esses 3 anos, esse prontuário desapareça, suma, alguém some com ele. E aí fica só o seu relatório lá. E aí no seu relatório só tem as espessuras que você encontrou e falando que está aprovado. Com base em quê? Se você não colocou quais são as espessuras. Então a gente procura sempre amarrar as coisas, colocar todas as informações dentro do relatório de inspeção, porque isso faz com que o quê? Você fique protegido. Você está falando, olha, as informações que estão aqui é de acordo com esse cara. O ideal seria você até tirar cópias, né, desse documento, que é o prontuário, das informações que você está usando e colocar no seu relatório. Até talvez da RT
do prontuário e falar, olha, o prontuário, as informações é com base nesse prontuário, sobre a responsabilidade desse engenheiro. Então aí você amarra as coisas. Deu algum problema? O seu próprio relatório que está talvez no seu arquivo, né, durante esses 3 anos, já prova da onde que veio essas informações. Por isso que tem que ter muita atenção e saber fazer a inspeção. Não adianta simplesmente, né, o profissional habilitado, que é um engenheiro, que tem as atribuições que o Ministério Público pede, né, para fazer as inspeções de vasos de pressão e caldeiras, ele ir lá simplesmente e fazer os ensaios não destrutivos e tacar o pau, né? Não é assim não. Tem que ter bastante atenção. É isso aí. Entendi. Então, Marcos, pelo que a gente está conversando aqui, o que eu estou entendendo, as responsabilidades do profissional habilitado, elas podem sair do técnico e ir para o jurídico, né? E isso pode se tornar assim uma responsabilidade civil, assim, a que nível? Quais os resultados disso? Ah, tá, legal. Eu até citei aí um pouquinho antes sobre as responsabilidades que podem ser civil e criminal, né? Vamos dar o mesmo exemplo aí que a gente está pegando lá do começo. Imagina que quando o profissional habilitado ele não conhece muito bem a norma, ele não tem assim o passo a passo, né, de se fazer as inspeções e as informações que ele deve colocar no relatório. Então, se tiver faltando, um exemplo, ele fez o relatório, aprovou com base num documento, né, de um fabricante, mas ele não pegou essas informações, ele não amarrou, igual eu falei, né, na outra pergunta. Ele não amarrou as informações, ele simplesmente liberou, colocou lá que a espessura mínima era de 8, conforme o prontuário do vaso, mas não citou fabricante, não citou o tag, número de relatório, não citou o engenheiro, o número do CREA do engenheiro que se responsabilizou por aquela conta, né, aqueles dados. E aí ele não amarrou nada. Aí vamos supor que isso exploda e mata alguém. Aí, na hora que eles forem avaliar, desapareça esse documento, esse prontuário. O prontuário desaparece, né, por algum motivo. E você que é o profissional habilitado e que só tem o seu relatório na mão, que não amarrou nada, fica como? Você entendeu? Fica sem provas da onde você tirou aquelas informações para você aprovar o equipamento. Então, assim, tem que entender que uma coisa amarra a outra. Se você não tiver como mostrar, provar que aqueles dados veio de um prontuário de um fabricante, o fabricante ele não vai falar assim, não, ó, matou, né? Realmente eu errei, pode deixar que eu vou te mandar uma cópia nova desse documento. É muito provável que não aconteça isso, e aí quem vai responder por aquilo tudo vai ser o profissional habilitado que talvez fez a inspeção na maior boa-fé, fez tudo bonitinho, mediu espessura, colocou as informações ali, mas não amarrou a situação, não colocou quem era o responsável pelo prontuário. Isso pode acontecer também de uma outra forma. Às vezes o prontuário é um prontuário reconstituído, né? E o prontuário não tem as informações que garantem a verificação do monitoramento da vida útil, por exemplo. Então, é uma coisa que a norma pede. Você tem que ter os dados para monitoramento da vida útil. Quais são esses dados? Espessura mínima, que eu costumo dizer sempre. Então, vamos supor que o prontuário não tenha espessura mínima. Se não tem a espessura mínima, o cara não pode. É um risco grave iminente isso. Ele tem que reprovar o equipamento por prontuário incompleto. Ah, mas tem certificado de material, tem espessura nominal, tem, sei lá, qualificações de soldador. PSV calibrada. PSV calibrado, tá tudo certo, mas não tem as espessuras mínimas. Prontuário incompleto, não tem como monitorar a vida útil. Ah, mas então eu vou lá e vou fazer um cálculo eu mesmo. Olha, eu já vi profissional habilitado falar isso, né? Não, mas eu faço o cálculo e eu vejo se aquela espessura que eu medi lá, ela aguenta, ela suporta a pressão, né? De operação ou a PMTA que está na placa, por exemplo. Beleza, você pode fazer isso e você vai se responsabilizar. Isso vai fazer com que o equipamento realmente suporte, mas ele vai estar irregular. Então, se por um acaso der algum problema, uma explosão e matar alguém, você vai responder por aquilo. E não adianta você falar assim, ah, mas eu fiz o cálculo aqui no meu papel e estava dentro, deu certo. Pelo cálculo, eu vi que a espessura mínima estava mais baixa do que a espessura que eu estava encontrando. E muitos deles até fazem com a espessura atual, né?
Então eu fui lá e encontrei 12 milímetros lá no vaso. E aí eu faço um cálculo com 12, aí dá uma PMTA, por exemplo, de 16. Ah, então ele tá lá na placa PMTA de 12, tá dando 16, significa que ele tá bom. Beleza, realmente. Mas e se por algum problema der por um erro, por exemplo, até operacional? Às vezes pode ser um erro operacional e aí vai pedir a documentação. Se a documentação estiver errada, como que você acha que o proprietário do vaso vai falar que é um erro operacional? É muito provável que ele vai jogar nas costas do profissional habilitado. Então tem que tomar bastante cuidado com isso. É criminal e civil, né? Uhum. E, ô Marcos, você não acha que tudo isso que a gente está falando aqui pode deixar o profissional habilitado um pouco de medo de atuar nessa área aí? Qual que é a sua opinião sobre isso aí? Na verdade, assim, ó, eu vou citar um exemplo aqui, que é da barragem da Vale, né? Apesar da barragem não ser da Vale mineradora, eu acredito que todo mundo que está ouvindo a gente aqui deve saber do que eu estou falando. Apesar da barragem não ser um vaso de pressão, não ser uma caldeira, né, não estar enquadrado nesse assunto, é um exemplo muito bom sobre responsabilidade, né? Os engenheiros lá que estavam responsáveis, alguns deles foram presos, né? E foram, eu não sei, não acompanho isso dia a dia, mas eu sei que eles vão ser julgados por um crime. Lá foi uma tragédia, foi um problema muito grande, onde várias pessoas extremamente técnicas, né, talvez por, não sei, não falo que é por falta de conhecimento, talvez, ou por falta de juízo, não dá para entender, mas liberaram algo que não estava bom para liberar. Então imagina assim, é um vaso de pressão que tem risco que você pode liberar. Então, se o profissional habilitado ele é consciente, se ele é justo e correto no que ele faz, eu costumo usar muito a palavra íntegro, né? A gente usa a palavra integridade para vaso de pressão, que é a integridade do material, mas integridade não é só para o vaso, tem que ser para o profissional habilitado também. O profissional habilitado tem que ser muito íntegro. Então, se ele for íntegro, profissional, se ele sabe o que ele está fazendo, ele conhece o passo a passo, ele sabe os detalhes de como entregar uma documentação, ele sabe os detalhes de como fazer uma proposta e avaliar um contrato. Tudo isso é importante, porque se você não conhece a parte comercial, não sabe o que é um contrato, pode ser que você tome prejuízo, pode ser que você realmente seja enganado, né? Então, se o profissional habilitado sabe de tudo isso, ele não precisa ter medo. Não precisa, porque ele está coberto, ele está com a razão. Imagina que existem milhares hoje de profissionais habilitados e dentro desses milhares, muitos não fazem o correto e muitos fazem o extremamente correto, né, que é o que a gente ensina. Por exemplo, no curso de alta performance, a gente fala, o primeiro deles é ética e profissionalismo, né? A gente ensina que tudo tem que ser feito com ética, tudo tem que ser feito com profissionalismo, porque é isso que vai fazer você prosperar. Eu costumo falar isso, né? Nos vídeos, lá no meu curso. E realmente o cara prospera quando ele faz a coisa certa. Então, assim, imagina que se você tiver com toda a documentação correta, quando for reprovar, tiver que reprovar um equipamento, você realmente reprovar, independente se o cliente, né, te pressiona. Eu mesmo já passei por isso, né? Clientes falando assim, cara, se você não liberar isso para mim, eu vou trocar de fornecedor. Eu falei para ele, beleza, cara, vai lá, pode trocar. Porque para mim ter cliente que quer coisa errada não serve. Na minha opinião, as coisas têm que ser preto no branco. Tem que fazer as coisas certas. Então, se o profissional habilitado fizer tudo o que é certo, ele não precisa ficar com medo. Ele pode ficar tranquilo que ele é um profissional que está fazendo do jeito certo e nada vai acontecer com o cara. Nada. Não tem jeito. Mais ou menos isso, né? É isso aí. Concordo plenamente com o que você está falando. Ô Marcos, então, por hoje é só. Né? Posso dar uma complementada aqui, Vitor? Tem um Claro, dado, claro, eu estava dando uma analisada esses tempos atrás aí, eu vi uma informação muito interessante que é sobre a questão
sobre a questão de quantos acidentes ocorrem, né? É claro que a gente não tem dados atualizados sobre isso, mas eu achei um dado da OSAS, que é uma norma americana, que fala que, mas é de, se eu não me engano, de 8 anos atrás, né? Nós não temos dados atualizados, e claro que essa OSAS é uma norma americana, então é dados lá dos Estados Unidos. Mas lá nesse trabalho falava que 50% das caldeiras que dão problema, que explodem, né, e que dão realmente prejuízo nesse sentido, nós estamos falando só de caldeira aqui, são por falta de inspeção e falta de profissional operador treinado. Então, olha só, 50% das caldeiras que explodem, que dão problema, é por esses dois motivos, falta de inspeção e falta de profissional treinado. E 33% do 100, né? Então, mais 33% é por falta de avaliação correta da documentação. Então, a gente tem que entender que quando a gente tem uma documentação, a gente tem que avaliar corretamente, né? Porque às vezes você pode estar liberando algo que não está bom para trabalhar. Então você tem que realmente colocar a cabeça no lugar e falar, não, peraí, vou ter que reprovar um equipamento de 50 milhões, que existem caldeiras que custam 50 milhões, né? As caldeiras de alta performance. Cara, se tiver errado, vai ter que reprovar uma caldeira de 50 milhões. Ah, mas eu vou paralisar uma planta por causa disso? Cara, se tiver errado, vai ter que paralisar a planta por causa disso. Então, assim, eu costumo dizer que o engenheiro, né, o profissional habilitado que trabalha com isso, ele tem que ter muita coragem. Medo ele não precisa ter. Ele tem que ter coragem. Porque a coragem faz com que ele trabalhe de forma correta, né? E ele não pode ficar com medo, por exemplo, de retaliação, né? É o que eu falei agora há pouco. Ah, eu não vou mais passar serviço para você. Tudo bem, cara, eu não tenho medo de retaliação. Faça o correto, que as coisas prosperam para você. Esse é o recado que eu queria dar para todos os engenheiros aí, o pessoal que está começando na área. Eu acho que é muito bacana, é uma área extremamente valorizada, uma área que tem muito... Cara, tem muito chão aí. Eu costumo falar que é um oceano azul de oportunidades, né? A gente tem muitas indústrias que... Tem indústrias que têm mais de 1000 equipamentos, né, para serem inspecionados. E dentro desses 1000 equipamentos, não é uma vez só que você faz, né? Como a gente falou aqui, a cada 3 anos, a cada 4 anos, a cada 5 anos. Então, tem serviço e muito. Então, por isso que é uma área que realmente tem ganhos significativos para quem trabalha nela. Beleza? Beleza. Legal, Marcos. Valeu pelo bate-papo aí. É isso aí. Acho que foi muito gratificante e de bom conhecimento para todos que estavam acompanhando. Isso. E amanhã tem mais, né? Amanhã tem Exatamente. mais. Amanhã tem mais. Vamos postar aí também... depois o tema de amanhã. Tá legal. Também queria agradecer aí todo o pessoal que acompanhou e ficamos por aqui. Amanhã tem outra live aí no mesmo horário. Isso, um tema muito importante também, né? Acredito eu, porque... Com certeza. Esses Cada temas são dia muito a gente show. vai trazendo coisas importantes e interessantes. Beleza. E quem não fez ainda a inscrição para a semana de especialização, né? Ó, fica a dica aqui para fazer a inscrição para a semana de especialização da NR13. Nós vamos falar também sobre como que a qualidade da solda influencia na integridade dos equipamentos que trabalham sob pressão. Vai ser uma semana top, cara. A gente está com um especialista em solda também para ajudar a gente nessa campanha aí, nesse projeto. E realmente vai agregar muito valor para os profissionais habilitados, para os PHs aí do Brasil inteiro. Beleza? Ô Vitão, obrigado. Legal. De novo. Eu que agradeço aí, Marcos. De novo. Forte abraço aí. Outro. Tchau, tchau. Valeu.